Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta é, provavelmente, a carta mais antiga que temos de Paulo e a história por trás dela é contada no livro de Atos. É onde Paulo e seu colega de trabalho Silas partem para a antiga cidade grega de Tessalônica. E depois de apenas um mês contando às pessoas as boas novas sobre Jesus, um grande número de judeus e gregos decidem seguir a Jesus e criam a primeira comunidade cristã nessa cidade. Mas havia problemas à vista. O anúncio que Paulo fez, que o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor do mundo, causou muitas suspeitas. Assim, os cristãos em Tessalônica acabaram sendo acusados de desafiar César, o imperador romano, quando disseram que havia um outro rei, Jesus. E isso levou a uma perseguição tão intensa que Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade. Isso foi doloroso para eles, porque eles amavam muito as pessoas de lá. Assim, essa carta foi a tentativa de Paulo se reconectar com os cristãos em Tessalônica depois de ter recebido um relato de Timóteo de que eles estavam muito bem e que, apesar da perseguição intensa, eles estavam crescendo. E ele criou a carta com dois movimentos principais. Primeiro, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E então ele os desafia a continuar crescendo como seguidores de Jesus. Esses dois movimentos são cercados por 3 orações. A carta começa com uma oração de agradecimento. Os dois movimentos são ligados por uma oração de transição e tudo é concluído com uma oração final. É uma estrutura muito bonita. Paulo começa agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus apesar da perseguição. E ele continua, ele reconta a história da conversão deles, como costumavam ser politeístas e viviam em uma cultura onde tudo era permeado por instituições e práticas que honravam os deuses gregos e romanos. Paulo fala sobre como eles se afastaram desses ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e que agora estão aguardando a vinda do Filho de Deus do céu. E, numa cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo: isolamento dos seus vizinhos e hostilidade da sua família. Mas para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm do seu retorno faz tudo valer a pena. Paulo então reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Ele usa metáforas muito íntimas. Eles o tratavam como seu filho e ele se sente como sendo seus pais. Ele diz que estávamos felizes em compartilhar não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida, pois aprendemos a amá-los. Paulo nos lembra aqui que a essência da liderança cristã não é poder e influência, mas sim relacionamentos saudáveis e serviço humilde e amoroso. Ele lembra que nunca lhes pediu dinheiro e que simplesmente veio para amá-los e servi-los em nome de Jesus. E assim, Paulo continua refletindo sobre a perseguição que eles têm em comum. Assim como Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo, agora Paulo está sendo perseguido por compatriotas judeus e os tessalonicenses estão enfrentando a hostilidade dos seus vizinhos gregos. E de uma maneira estranha, Paulo sente consolo ao saber que juntos os seus sofrimentos são uma maneira de participar na história da vida e morte de Jesus. Paulo então fala sobre a angústia que sentiu quando ouviu falar das dificuldades que os tessalonicenses tiveram depois que ele e Silas fugiram. Por isso enviou Timóteo para apoiá-los e ver como eles estavam. E para sua alegria, Timóteo descobriu que eles estavam bem. Eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e pelos seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los.